ao Senhor e clamando por famílias, lares restaurados. 31 dias neste mês, orando, buscando e adorando a Deus por lares restaurados. Vamos abaixar um pouquinho. Lares restaurados. Esta é a vontade do Senhor, que os lares sejam restaurados. Todos encontraram um amém? Capítulo 29, vamos ler o versículo 11, 12, 13 e 14. O versículo 11 de Jeremias, capítulo 29, fala sobre o pensamento de Deus. Porque eu conheci os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal para nos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. E buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. E farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos fiz ou vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazê-los ao lugar de onde vos transportei. Amém? Queridos e amados irmãos, comecei a falar um pouquinho mais perto com os irmãos. Muitas mensagens sobre esse texto, né? E a palavra do Senhor, ela tem como objetivo trazer o que Deus pensa ao nosso respeito. E o pensamento de Deus com relação ao povo de Israel, seu povo, era um pensamento de paz, era um pensamento de esperança. Certo é que Deus, Ele tem 3 vontades. Quais são as 3 vontades de Deus? A vontade possessiva e diretiva, que é a vontade de Deus para as nossas vidas. A segunda vontade de Deus é a vontade soberana. A vontade soberana, ela independe da vontade humana. Deus faz o que quer, quando quer, da maneira que quer, e não precisa de conselhos, porque Ele é Deus. E a terceira vontade é a vontade permissiva de Deus. Qual é a vontade permissiva de Deus? É a vontade do homem que usufrui do direito que ele tem e que Deus deu, chamado de livre-arbítrio. Deus permite, mas isso não quer dizer que é o que Deus quer. E a vontade permissiva de Deus é quando não é do agrado de Deus, mas o ser humano, ele toma decisões. E Deus deu ao ser humano livre-arbítrio, deu ao ser humano a independência e a autonomia para as suas decisões. O problema é que decisões decidem destinos. E dependendo das decisões, Deus permite, mas o seu destino será comprometido. Tem pessoas que decidem entrar por caminhos que vai comprometer a sua saúde, vai comprometer a sua família, vai comprometer tudo que
que Deus me deu. Deus não criou criminosos. Deus não criou bandidos. Deus não criou monstros, assassinos em séries. Não criou nada disso. Deus não criou homens violentos, sanguinários. Deus não criou nada disso. Deus criou todos os bebês com 0 anos de idade, que foram sendo criados pelas famílias, pela sua casa, mas que em algum momento da sua vida, usufruindo do livre-arbítrio, da sua independência e autonomia para tomar decisões, tomaram caminhos errados, fizeram decisões erradas, fizeram escolhas erradas, e o diabo, que é um oportunista, ele toma conta da mente de pessoas. Naquele momento, as ações do diabo comprometem o futuro das pessoas. Dito isso, o povo de Israel era um povo escolhido por Deus, e é até hoje. Há uma diferença de legislação e de escolha. A igreja, ela é escolhida por Deus para a salvação. O povo de Israel é escolhido de Deus por eleição. Deus elegeu aquele povo a propriedade peculiar dele na terra. Então a escolha de um povo de Israel como um povo que é propriedade exclusiva e peculiar de Deus é uma coisa. A escolha da igreja é outra coisa. Uma coisa não tem nada a ver com outra. A igreja é Israel de Deus. A igreja é a noiva do Cordeiro de Deus. Israel de Deus é o povo de Israel. Eles são Israel de Deus. A igreja não. A igreja é a noiva. A igreja é escolhida. A igreja é o povo de Deus. Só que a nação de Israel foram escolhidos por Deus para serem o ponto de partida de um plano de salvação. Só que esse povo começou uma história lá no crescente fértil entre os caldeus, onde está hoje Iraque. Deus escolheu Abraão, e de Abraão Deus formatou uma grande nação. Chegaram na terra do Egito 75 pessoas, e Deus fez eles prosperarem a 3 milhões de pessoas. E essa gente toda se tornou povo de Deus. Israel, antes de se chamar Israel, se chamaram semitas, porque era da linhagem de Sem, filho de Noé. Depois, Abraão, que veio de Sem, que era semita, e era filho de Éber, deu origem aos hebreus. E os hebreus, eles foram desde Abraão até Jacó. Abraão deu a luz, foi pai de Isaac. Isaac com Rebeca deram luz a um casal de 2 filhos gêmeos, um chamado Jacó e outro Esaú. Esaú primeiro primogênito e Jacó o segundo. E Jacó tomou posse da bênção da primogenitura, trocada por um prato de lentilha. Ali, Jacó recebeu de Deus a primogenitura. Onde Jacó já estava homem, com a família formada, ele vai para um vale chamado Val de Jaboque, onde passava um ribeiro. E ali naquele Val de Jaboque, capítulo 32 de Gênesis, ele luta com Deus. Ele diz: eu não saio daqui enquanto não me abençoares. Mas o nome de Jacó significava: Jacó era um enganador. O nome Jacó era um nome pejorativo.
que tinha como herança o engano que ele fez com o seu irmão Esaú. Deus não pode abençoar alguém que vive uma vida de engano. Deus não pode abençoar alguém que vive uma vida sem temor, sem mudança de vida. Deus, agora, lutando com Jacó, ele diz: eu não te largo, eu não te deixo, enquanto não me abençoares. E Deus faz uma pergunta para Jacó: qual é o teu nome? Ele diz: Jacó. A resposta de Jacó já disse tudo. Não tem como te abençoar com esse nome, com esse estilo de vida. Você quer a tua bênção? Preciso mudar teu nome. O seu nome a partir de hoje não será mais Jacó, será Israel. O que significa Israel? Significa escolhido de Deus. Levanta as suas mãos esta noite, porque você é escolhido de Deus. O dia que você aceitou Jesus, Jesus disse: eu preciso te dar um outro nome. O teu nome é escolhido de Deus. Eu preciso te registrar no livro da vida com outro nome, escolhido de Deus. Talvez você não saiba, mas cada um de nós, quando chegarmos no céu, tem uma pedrinha branca com o nome que Deus nos deu. Cada um de nós temos outro nome, o nome que Deus nos deu. Então levante a tua mão e sinta-se privilegiado, porque até então você só sabe que você é escolhido, então você tem um nome, o nome que Deus te deu. A partir do vale de Jaboque, Jacó agora se chama Israel, escolhido de Deus. Ele tem 12 filhos, que dá origem a 12 tribos, chamado povo de Israel. Primogênito Rúben, e todos os filhos, cada um na sua linhagem. Judá foi o filho que deu a linhagem a Jesus. Levi, todos deram origem a uma linhagem. Levi deu origem sacerdotal. E de Levi, um dos filhos de Jacó. Os anos foram passando, a genealogia foi acontecendo. Na cidade de Anatote nasce uma criança chamada Jeremias. Jeremias, ele morava numa vila chamada Anatote. Era um vilarejo que abrigava sacerdotes. O pai de Jeremias era sacerdote. E o sonho de qualquer criança era ser sacerdote. E Jeremias estava estudando para ser sacerdote. E ele era privilegiado porque o seu pai era sacerdote. E ele certamente seria sacerdote. Mas quando ele tem os 14, 15, alguns dizem até 17 anos, Deus chega para ele e diz: Jeremias, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Mas você não vai ser sacerdote. Eu te escolhi para ser profeta. Quando você estava sendo formado, você está aqui gestacional, no ventre da sua mãe, quando estava sendo formado os seus órgãos ali, eu já disse: este vai ser profeta, este vai ser profeta, este vai ser. As nações eu te dei como profeta. Quando você estava na madre da tua mãe, eu já disse: este vai ser profeta. Então levante a tua mão, porque você é escolhido, você é escolhida. Deus te escolheu. Deus fez uma promessa com Jeremias. Mas que promessa? Ser profeta. Jeremias cresce. Na medida que Jeremias vai crescendo, ele vai profetizando e orando, orando e profetizando, profetizando e orando, orando e profetizando. Jeremias se tornou o profeta das lágrimas,
o profeta do choro. Nenhum profeta orou mais do que Jeremias, nenhum profeta chorou mais do que Jeremias, nenhum profeta derramou mais lágrimas do que Jeremias. O problema é que chegou um dia, Jeremias começou a perceber que o povo de Israel estava se afastando de Deus. O povo de Israel estava se rebelando contra Deus. O povo de Israel não queria mais adorar Deus. E Jeremias começou a orar: Deus, muda o seu povo. Deus, muda o seu povo. Deus, muda o seu povo. E Deus disse para Jeremias: eu vou mudar, mas não é do teu jeito, é do meu jeito. Eu vou mudar, mas não é da tua forma, é da minha forma. E Jeremias, sem saber qual era a mudança, qual era a forma, Deus lhe dá a visão no capítulo 18 de Jeremias. Deus leva ele na olaria e ele vê o oleiro trabalhando entre as rodas. E de repente o vaso quebra na mão do oleiro. E o oleiro começa a fazer outro vaso dos cacos daquele vaso quebrado. No final da visão, Deus faz uma pergunta: Jeremias, você acha que eu posso fazer isso também? Israel é o meu povo, eu vou quebrá-los, mas eu vou fazê-los de novo, um povo 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 novo. Jeremias não sabia qual era a forma que Deus ia permitir que o vaso se quebrasse. Jeremias não sabia de que maneira o vaso ia se quebrar na mão do oleiro. E ele continuou orando pelo povo: Deus abençoa o teu povo, Deus trabalha na vida do teu povo, Deus disse: Jeremias, diga para o meu povo, eu vou levá-los para a Babilônia. Eles ficaram cativos durante 70 anos. E durante 70 anos eu vou ajustar tudo o que precisa ser ajustado. Olha para mim. Famílias precisam de ajustes. Vidas precisam de ajustes. Tudo na vida, em algum momento, precisa apertar o parafuso. Precisa tirar a ferrugem, precisa fazer revisão. Tudo na vida precisa de ajuste. Motor de um carro, precisa trocar o óleo, precisa trocar o aditivo, precisa fazer uma revisão, precisa trocar o amortecedor. Tudo precisa de ajuste. A vida não é diferente. Casamento precisa de ajuste. Vida com Deus precisa de ajustes. Quanto mais nós nos preocuparmos com os ajustes que precisamos fazer, menos vamos sofrer. Quanto mais nós procurarmos Deus e nos ajustarmos naquilo que precisamos, menos vamos sofrer. Sabe por quê? Porque quando Deus nos salvou, Ele mudou o nosso caráter, Ele mudou os nossos valores, Ele mudou a nossa essência, Ele mudou nós de dentro para fora. Porque o vaso não é feito de fora para dentro, mas o vaso é feito de dentro para fora. E em algum momento da nossa vida, os ajustes aqui dentro têm que acontecer. Os ajustes aqui na mente têm que acontecer. Deus, Ele quer sempre que nós nos preocupamos com os ajustes necessários para as nossas vidas. Quando você vê alguém se distanciando de Deus, é porque os ajustes não foram feitos. Quando você vê famílias fracassadas, é porque os ajustes não foram feitos. Quando você vê vidas descontroladas, é porque os ajustes não foram feitos. Quando você vê vidas desorientadas, é porque os ajustes não foram feitos. Não foram feitos. Então Deus, às vezes, Ele precisa pegar o povo à força e levar ao cativeiro
ajusta o que precisa ser ajustado. E Deus agora permite que 3 remessas aquele povo fosse transportado. Primeiro, a remessa de Daniel, os príncipes, os inteligentes, os sábios, os famosos. Esses foram a primeira, depois foi uma segunda, depois uma terceira, e ficou pouca gente em Jerusalém. Jerusalém foi destruída, os vasos foram levados, tudo foram levados, os utensílios consagrados ao Senhor foram levados, todos foram para a Babilônia. Chegando na Babilônia, alguns profetas falsos começaram a profetizar: fique tranquilo, daqui 2 anos a gente sai daqui, daqui 2 anos a gente volta para Jerusalém, 2, 3 anos no máximo, voltando para lá. E o povo de Israel, cativo da Babilônia, começaram a entrar numa zona de conforto. A zona de conforto é um nome bonitinho para dar preguiça, para dar o desânimo, para dar as pessoas que não querem nada com nada. E o povo de Israel ficaram ali, numa zona de conforto, parados, desanimados, reclamando, murmurando da vida. E agora nós vamos entrar numa fase crítica. Salmo 137, olha para mim. Salmo 137, verso 5. Ali é o ápice daquilo que o diabo quer. Sabe o que o diabo quer? Você tem família, você tem um carro, você tem uma casa. Mal ou bem, você vive. Se a sua casa é alugada, a sua própria, não importa, você tem uma casa sua. Você tem uma família, você tem filhos, você tem Deus, você tem igreja. Se eu esquecer, pode colocar primeiro, versículo primeiro. Junto aos rios de Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos desse céu. Verso 2. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas águas. Verso 3. Pois lá, aqueles que nos levaram cativo, nos pediram atenção. E os que nos destruíram, que nos alegrassem, dizendo: cantai-nos uma das canções desse ano. Verso 4. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha direita, a sua destra. Eles estavam num lugar bom, apesar de cativo, numa terra produtiva, apesar de cativos. Eles estavam, cada uma das suas casas, apesar de cativo. Mas de repente o diabo chega e tira a alegria deles. Eles estão dentro de casa, mas não tem alegria. Eles estão em família, mas não tem alegria. Eles têm tudo, mas não têm nada. Hoje não é diferente. Tem pessoas que têm tudo, mas não têm alegria. Tem pessoas que têm tudo, mas não têm paz. Tem pessoas que têm uma casa, mas estão em depressão. Tem pessoas que têm uma família, mas estão com ansiedade. Tem pessoas que têm um quarto para dormir, comida para comer, mas parece que não está bom. Não vê alegria na sua casa, não vê alegria no seu carro, não vê alegria na sua família, não vê alegria no seu emprego, não vê alegria na tua salvação. O diabo foi roubando a alegria daquele povo, o diabo foi tirando a paz daquele povo. Eles não queriam mais casar, eles não queriam mais ter filhos, eles não queriam mais nada de nada. Eles estavam totalmente tristes e infelizes. Tinham um instrumento, sabiam louvar, mas o diabo conseguiu
colocar na mente deles: vocês não são nada, vocês não são ninguém, vocês não vão chegar a lugar nenhum, vocês são fadados ao fracasso. Olha para mim, levanta a sua mão assim, diga assim: Deus, preserva a minha mente, não permita que o diabo tire a alegria da minha salvação. Coloque a sua mão na sua cabeça assim e diga: preserva a minha mente, preserva a minha mente. A minha mente é do Senhor Jesus. A minha mente é do Senhor Jesus. A minha mente é do Senhor Jesus. Enquanto eu estou pregando aqui, o diabo está caindo por terra. Enquanto eu estou pregando aqui, pensamentos ruins estão sendo repreendidos da tua mente. Enquanto eu estou pregando aqui, a ansiedade está indo embora da tua mente. Enquanto eu estou pregando aqui, a depressão está indo embora. Enquanto eu estou pregando aqui, a tristeza está indo embora. Enquanto eu estou pregando aqui, a solidão está indo embora. Enquanto eu estou pregando aqui, o diabo está tirando as suas patas da tua mente e ele está caindo por terra agora. Enquanto eu estou pregando aqui, o diabo está pegando a sua mala cheia de tranqueira, está saindo da tua mente, está saindo da tua casa, está saindo da tua família, e ele vai embora em nome de Jesus, em nome de Jesus. O diabo entrou na mente daquele povo e começou a tirar a paz, e começou a tirar a alegria, e começou a tirar, e a falsa promessa: daqui 3 anos a gente volta. O povo se desanimou, o povo riu, o povo largou a mão, o povo. Deus agora levanta Jeremias e diz: Jeremias, escreve uma carta, manda para o povo que está lá na Babilônia. Jeremias capítulo 29, versículo 5. Olha para mim. Jeremias 29, 5. Jeremias 29, 5. Edificar casas, habitar e plantar jardins, comer seu fruto. A terra era boa, mas eles não estavam mais querendo nada com nada. Verso 6. Tomai mulheres, gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para os vossos filhos, dai as vossas filhas e maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos, e não os diminuais. Eles não queriam mais ter filhos, eles não queriam mais ter família, eles não queriam mais ter nada com nada. Verso número 7. Procurai a paz da cidade, para onde vocês transportar, e em cativeiro, orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Deus agora, na carta que Jeremias escreve, diz: o que vocês estão fazendo? Deus está ajustando vocês. Durante 70 anos vai estar cativeiro. Para de ficar reclamando, murmurando, maldizendo. Para de ficar dando lugar para o diabo. E começa a plantar, porque a terra é fértil. Começa a plantar e comer, porque a terra é fértil. Começa a se alegrar a família. Começa a ter paz dentro da sua casa. E tem mais: olhe pela cidade que vocês estão morando. Olhe pela casa que vocês estão morando. Porque na paz da tua casa vocês terão paz. Comece a clamar, comece a buscar, porque na oração eu vou fazer milagre. Então eu ponho na sua mão nesta noite, porque é através da oração que Deus faz milagres. Daniel foi para uma cova cheia de leões e ele saiu de lá vivo, porque era um homem de oração. Elias orou
durante 3 anos e 6 meses não chovia. Depois de 3 anos e 6 meses, ele orou e Deus mandou chuva sobre a terra. Aqueles 3 homens da fornalha que foram com Daniel para a Babilônia, eles foram lançados numa chapa de ferro, uma fornalha aquecida 7 vezes mais. Eles saíram de lá vivos e ilesos, e Deus foi com eles na fornalha, porque eram homens de oração. A mulher do fluxo de sangue, ela disse: se eu não somente tocar na hora das vestimentas de Jesus, eu serei curada, porque ele vai além da medicina. Ele vai além da medicina. E levanta a sua mão e adore a Deus, porque na tua oração Deus vai fazer milagre. Na tua oração Deus vai fechar a boca dos leões. Na tua oração Deus vai mandar chuva sobre a tua casa. Na tua oração Deus vai fechar a boca do inimigo. Na tua oração a fornalha, a luta, a adversidade pode estar aquecida 7 vezes mais, mas na tua oração Jesus vai estar com você no meio da fornalha. Na tua oração Jesus vai passear com você como claro no clube da fornalha. Deus não desampara o seu povo. Deus não desampara a sua igreja. Deus não desampara o seu povo. E porque aquele povo estava cativo, porque precisava de ajuste. Porque estava cativo, porque precisava de ajustes. Juízes capítulo 2, versículo 10, coloca para mim. Juízes capítulo 2, versículo 10. O maior ajuste que o ser humano precisa é não se afastar de Deus, é não perder a sua fé, é não conhecer mais Deus. Juízes capítulo 2, versículo 10. Houve um desajuste que Deus não queria mais que acontecesse. E foi também congregado a toda aquela geração, aos seus pais. E outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, e nem tanto a obra que ele fizera a Israel. Uma geração foi, a outra se levantou. Essa outra geração não conhecia Deus. Sabe o que era conhecer Deus? É não saber quem é Deus. Uma geração de gente ateu, uma geração de gente sem fé em Deus, uma geração de gente sem confiança em Deus, uma geração de gente sem compromisso com Deus. Hoje vivemos dias sombrios, vivemos dias difíceis. Hoje vivemos dias onde os empresários estão preferindo contratar pessoas com 30, 40, 50 anos do que jovens, porque os jovens que se contratam para trabalhar hoje, eles não têm compromisso. Eles começam a trabalhar na segunda, na sexta-feira não aparece mais para trabalhar. Mas a geração que Deus está preservando é a geração que ora, é a geração que busca, é a geração que adora. Deus está preocupado com a sua vida, Deus está preocupado com a sua casa, Deus está preocupado com a sua família, Deus está preocupado com você. Eu vou profetizar na sua vida. Deus está com saudade da tua oração, Deus está com saudade do teu louvor. Há quanto tempo você não sente lágrimas quentes olhar para o rosto? Há quanto tempo você não sente o Espírito Santo tocar nas suas costas e te levantar
de madrugada e dizer: levanta-te, porque Deus precisa de você. Há quanto tempo você não sente o Espírito Santo te impulsionar, o Espírito Santo te levantar? Há quanto tempo você não fala em línguas? Há quanto tempo você não adora em línguas? Há quanto tempo você não sente Deus pertinho de você? Era isso que Deus queria no seu povo, que eles pegassem as harpas e louvassem, e adorassem, e louvassem, e adorassem, e louvassem, e adorassem. Hoje estamos passando dias aonde todos os cristãos sabem que tem um dom, mas o dom está escondido. Sabe que tem uma chamada, mas a chamada está escondida. Sabe que Deus tirou você da lama do pecado, te deu um banho de misericórdia, colocou um cântico novo na tua boca, mas parece que a nossa boca está fechada, está fechada. Agora Deus vai restaurar o seu povo. Calma, há uma esperança para vocês. Eu vou restaurá-los, eu vou trazê-los de volta, eu vou restaurá-los, eu vou trazê-los de volta. Quando vocês estiverem louvando, eu vou trazer vocês de volta. Quando vocês estiverem buscando de todo o seu coração, eu vou trazer vocês de volta. Quando vocês estiverem me adorando de todo o coração, eu vou trazer vocês de volta. Eu pensei no pensamento que tenho sobre vós, pensamento de paz, para nos dar uma esperança, para nos dar um futuro. Eu tenho pensamento de paz sobre a tua casa, o pensamento de paz sobre a tua família, o pensamento de paz sobre as tuas finanças, o pensamento de paz sobre a tua saúde. Deus estava despertando aquilo que estava escondido dentro do seu povo lá na Babilônia. Hoje não é diferente. A restauração começa quando falta brilho, quando falta vida, quando o homem está opaco, quando o homem está desbotado, quando o homem está precisando de restauração. Aí chega o Espírito Santo e ele vai restaurando, ele vai tirando as ferrugens, ele vai tirando tudo, ele vai trazendo uma nova cor, ele vai trazendo um novo brilho, ele vai trazendo uma restauração. O que é restauração? É dar brilho que não tem brilho, é dar vida que não tem vida, é dar um novo sentido àquilo que não tem sentido. Então levanta a tua mão nessa noite, porque Deus vai restaurar a sua vida, e a sua casa, e a sua família, e os dons que há em ti. Após o cativeiro, uma oração se tornou regra em Jerusalém. Esta oração é feita todos os dias pela manhã pelos judeus, e a oração é esta: Deus, Tu és o Deus dos novos começos e das novas oportunidades. Aquele povo aprendeu que no meio do caos, no meio do cativeiro, no meio das adversidades, Deus tem um novo começo, Deus tem uma nova oportunidade. O cativeiro não é o ponto final, mas é apenas um estágio de ajuste para um novo começo e uma nova oportunidade. Eu quero dizer esta noite: Deus tem para você, Deus tem para mim, Deus tem para nós novos começos, novas oportunidades. A palavra de Deus é esta: eu o trarei de volta, eu o trarei de volta, eu o trarei de volta. Não fique chorando, reclamando, não fique de cabeça baixa, porque eu tenho um novo começo, eu tenho uma nova oportunidade, eu tenho um novo começo.
recomeço, eu tenho uma nova oportunidade. Eu vou dizer nesta noite, porque Deus tem um novo começo, e Deus tem uma nova oportunidade. Deus tem um novo começo, e Deus tem uma nova oportunidade. Coloca a tua mão direita no teu coração e diga nessa noite: desperta, Senhor, o dom que há em mim. Desperta, Senhor, o talento que há em mim. Desperta, Senhor, o dom que há em mim. Desperta, Senhor, a oração que há em mim. Desperta, Senhor, a alegria que há em mim. Desperta, Senhor, a paz que há em mim. Desperta, Senhor, aquilo que está escondido lá no mundo. Vasculha o teu coração, vasculha a minha alma e desperta o dom que há em mim. E quando eu estou pregando, Deus está despertando todo o centro de você. E quando eu estou pregando, Deus está vasculhando a tua alma. Deus está vasculhando o teu coração. A nova vasculha que é trabalho. Aquele povo estava cativo, mas estava debaixo de promessa. Ele estava cativo, mas estava debaixo de promessa. Porque essa igreja está debaixo de uma promessa. A sua casa está debaixo de uma promessa. O diabo não consegue destruir quem está debaixo de uma promessa. Satanás não consegue copiar quem está debaixo de uma promessa. O diabo não vai destruir o casamento está debaixo de uma promessa. Senhor, quando você está debaixo de uma promessa, você está debaixo de uma promessa. Escolha suas mãos assim.
Vai fechando assim devagar. Vai fechando assim devagar. Vai fechando assim devagar. Deus está te abençoando. Calma. Eu estou com você. Calma. Eu não te esqueci. Pode não esquecer seu filho que ainda não vem cá. Ainda que não esqueça. Toda a vida eu jamais esquecerei de ti. Sinta Deus. Sinta Deus. Sinta Deus. Sinta Deus. Deus está mudando a tua história. Todos os dias há uma mudança. Todos os dias há um temor. Todos os dias há um temor. Todos os dias há um temor de Deus. Todos os dias há um pensamento de Deus. Deus está te abraçando essa noite. Olha para mim. Estava morrendo fluxo de sangue. Ela foi curada. Porque ela profetizou a sua oração. Se eu tocar, você tem curado. Sabe a mulher samaritana? Ela chegando. Ela foi buscar água no poço correndo. Mas depois que Jesus começou a falar com ela esqueceu o cântaro. Porque agora com a água viva estava jogando da vida eterna. Eu abençoando, porque o cântaro você não vai precisar mais dele. O cântaro você não vai precisar mais dele. O cântaro das águas deste mundo você não precisa mais dele. Você vai ter uma água que joga da vida eterna dentro do teu coração. Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar de você. E vai cuidar de você mais do mundo. Mais do Cristo. Onde mais água se vai. Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar da sua família. Ele vai cuidar da sua saúde. Ele vai cuidar de você. Verdade, 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 a tristeza saindo. Eu abençoo os céus, diga obrigado, Senhor, porque estou sendo restaurado pelo Espírito Santo. Eu estou sendo restaurado pelo teu Espírito Santo. Eu estou sendo restaurado pelo teu Espírito Santo. Deus está devolvendo os seus valores. Deus está devolvendo os seus valores. Lembra da mulher que perdeu uma lágrima e ela não achava. Até que ela varreu toda a casa e achou a dracma perdida. Oh, querido, receba novamente a tua dracma. Receba novamente os seus valores. Receba novamente a tua essência. A tua essência é Deus. Os seus valores são de Deus. A promessa de Deus está sobre a tua casa, a tua vida e a tua família. Você está debaixo de uma promessa. Você está debaixo de uma grande promessa. Quero que você saia do seu lugar. Abrace todas as 3 pessoas e diga: fica firme, porque a restauração da tua casa
já está acontecendo. Pode ser neste lugar. Abraça 3 pessoas e profetiza. Fica firme, porque a restauração da tua família já está acontecendo. Fica firme, porque a promessa está de pé. Fica firme, porque a restauração da tua casa já está acontecendo. Fica firme, porque Deus está trabalhando na tua casa. Deus está trabalhando na tua família. Deus está trabalhando na tua saúde. Deus está trabalhando dentro de você. Fica firme, porque a restauração está acontecendo. Fica firme, porque o dinheiro está caindo por terra. Fica firme, porque a ansiedade, a depressão, a tristeza, a solidão estão indo embora. Está indo embora. Nada vem de ti, Senhor. Só quero te aplaudir o Senhor. Adorando a este Deus. Só quero te